pessoal, o meu nome é Ronei Guarese. A pessoa não vai dar jeito esse povo aí não. Olá pessoal, meu nome é Ronei Guarese e o objetivo dessa sequência de vídeos que eu farei e que a minha equipe fará tem o objetivo de orientar o professor para apresentar adequadamente o sistema de escrita e para que possa ter sucesso no processo de alfabetização, para que possa alfabetizar as crianças no tempo que de fato elas têm que ser alfabetizadas. Nós vivemos num momento bastante delicado e eu vou procurar mostrar o porquê de a gente estar vivendo esse momento que a gente está vivendo e quero mostrar também a literatura documentada que nos servirá de apoio para essa sequência de vídeos que faremos. Mais do que alfabetizar bem e no tempo certo, o grande desafio da alfabetização hoje é, mais do que a igualdade, é a formação equânime. Todos sabemos que as experiências pré-escolares por que as crianças passam, elas são fundamentais para a alfabetização delas. No caso das crianças que advêm de famílias que o José Moraes chama de estatuto social baixo, elas requerem mais e melhor a nossa atenção. Então, mais do que igualdade, formação equânime. Agora vocês podem estar perguntando por que a gente hoje não consegue alfabetizar bem e no tempo certo. E isso não sou eu que estou dizendo, são as avaliações oficiais, o IDEB, a ANA, o INAF, também o PISA, que na comparação entre os países, o Brasil está bem abaixo do que os países com um poder socioeconômico similar. Por que isso está acontecendo com o Brasil? De crianças que progridem na formação escolar e não se apropriam adequadamente do sistema de escrita. Muitas vezes, crianças no 5º, no 6º ano, ainda sem sequer decodificar, e muitas vezes ingressando no ensino superior sem conseguir escrever com proficiência e tudo mais. Bom, é claro que a temática da alfabetização também tem passado por questões teóricas, é um universo de paradigmas teóricos e um universo de disputas ideológicas importantes. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que, sobretudo na década de 80, com o advento da publicação A Psicogênese da Língua Escrita pela Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, mais precisamente a publicação que aconteceu em 1986, que foi resultado do estudo de doutorado da Emília Ferreiro, orientada pelo Jean Piaget. Isso teve no Brasil uma repercussão importante. Talvez essa repercussão tenha ocorrido em função do cenário social e econômico por que o Brasil passava à época. Nós estávamos saindo de uma ditadura, de algo que era bastante rígido e havia um clima de busca por liberdades, por valorizar aquilo que é próprio da gente, por exemplo, a criatividade. E
a publicação da Psicogênese da Língua Escrita veio a calhar e teve, claro, um cenário em que estudiosos da área abraçaram as ideias psicogenéticas e que, de fato, trouxe um legado bastante positivo, mas um dos aspectos, em particular, o que de alguma forma foi entendido como ruim, que era a apresentação estruturada do sistema de escrita, a psicogênese, os estudiosos e as interpretações da psicogênese levaram a crer que isso não era importante. Justamente pelo fato de a psicogênese ter mostrado de que as crianças abstraem padrões do input. E por abstrair padrões do input de forma natural, se julgou que isso fosse suficiente, essa propriedade humana, para abstrair as complexas regras que existem entre fala e escrita. Então, teve coisa positiva, mas ao abrir mão da apresentação estruturada do sistema de escrita, isso impactou de maneira importante a alfabetização no Brasil. E impactou negativamente. As avaliações oficiais mostram isso, e impactou especialmente a alfabetização dos mais pobres. A psicogênese apresenta como foco os usos sociais de leitura e escrita, a compreensão, e de alguma forma desconsiderou aquilo que é mais elementar, os processos que subjazem à leitura e que subjazem à escrita. A psicogênese deu preponderância ao letramento em detrimento da alfabetização. Se considerou que, de alguma forma, não precisava ensinar o sistema de escrita e que a criança naturalmente, incidentalmente, indiretamente iria se alfabetizar, simplesmente colocando a criança em situações em que ela tinha que ler e escrever, assim como ela quisesse. Ela iria elaborar hipóteses de leitura, hipóteses de escrita, e isso seria suficiente para que ela se alfabetizasse. E a gente viu que isso não foi bem sucedido. As cartilhas, que até então eram muito utilizadas na alfabetização no Brasil, elas foram combatidas. E, sobretudo, a apresentação estruturada foi combatida. Foram abolidas, portanto, do ensino no Brasil. A ênfase da psicogênese já foi aos textos. Os livros didáticos, a partir de então, já vinham, desde o início, com textos, para serem utilizados por uma criança que ainda não sabia decodificar. E isto inviabilizou de os professores utilizarem os livros didáticos em sala de aula. E isso também, na minha opinião, favoreceu para que a alfabetização no Brasil chegasse aonde chegou. Bom, José Moraes, que um dos livros é esse aqui, Criar Leitores para Professores e Educadores. José Moraes, ele faz referência, numa das publicações dele, a um estudo que mostra que o atraso escolar é mais frequente para crianças de estatuto social baixo, para as crianças pobres. Ele faz menção de um estudo com 1000 crianças francesas
e de 3 estratificações: classe alta, classe média e classe baixa. Os da classe alta, 3% de atraso escolar, os da classe média, 12%, e os da classe baixa, 24%. Isso mostra que há experiências, o ambiente de letramento que a criança tem antes de chegar na escola é importante para a alfabetização. Isso implica, sobretudo, numa escola que deve, de alguma forma, compensar esse estatuto social baixo de algumas famílias, né? E no nosso entendimento, a escola pode e deve fazer isso. Esse cenário no Brasil de problemas na alfabetização e que não é recente, né? Já no início dos anos 2000, um grupo de pesquisadores importantes, num relatório intitulado Os Novos Caminhos da Educação Infantil, né? Coordenado pela professora Cláudia Cardoso Martins, pelo Fernando Capovilla, o Cláudia Cardoso Martins da FMG, o Fernando Capovilla da USP, também o Jean Ligobert da França, o professor José Moraes, a quem fiz referência, a Marilyn Adams dos Estados Unidos, né? Já no início dos anos 2000, eles, a pedido do Congresso Brasileiro, da Câmara dos Deputados mais especificamente, eles já mostravam nessa publicação de que havia um problema importante no país e esse problema estava em função de a gente não ter aberto mão da apresentação estruturada do sistema de escrita. No início também dos anos 2000, num texto do ano de 2004, da professora Magda Soares, a grande referência em alfabetização nesse país, ela publicou um texto chamado Alfabetização e Letramento, Caminhos e Descaminhos, em que ali ela já chamava atenção para uma crítica que se é possível ao movimento psicogenético, que era justamente o de ter aberto mão da apresentação estruturada do sistema de escrita. Ela defendia à época, e isto é um fundamento dos vídeos que nós vamos produzir aqui, né, e das tarefas que nós vamos orientar, de que a alfabetização ela pode e deve acontecer em contexto de letramento. Um grande descaminho, ela chamava a atenção, seria a gente, ao identificar que a alfabetização está com problema e de que a psicogênese não seria a melhor resposta à alfabetização no Brasil, o risco seria voltar à década de 70 e abrir mão de todo o legado positivo que foi o fato da psicogênese, que foi o fato de mostrar que a criança faz hipóteses, a criança tem um cérebro que funciona, que abstrai regularidades, né? E de que não necessariamente isso tem que acontecer, a alfabetização deve ser resgatada, ela não necessariamente tem que acontecer em contexto de artificial, não. Ela pode e deve acontecer em contexto de letramento. Ou seja, a criança perceber que a função social da escrita, isto é de alguma forma um elemento motivador para ela estudar as correspondências entre letras e seus valores sonoros. A Magda Soares, além desse texto, em 2016 publicou Alfabetização, a questão dos métodos, né? Publicação que foi premiada, inclusive, com o Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios no Brasil. Essa premiação ocorreu na categoria de divulgação científica. Então, um dos fundamentos desses nossos vídeos aqui e deste curso que iniciamos hoje é de que a alfabetização deve ser resgatada, né? A gente defende que a alfabetização deve acontecer de maneira estruturada,
do mais simples ao mais complexo, do mais frequente para o menos frequente, isso sem abrir mão do letramento, ou seja, alfabetização em contexto de letramento. Uma questão que eu chamo a atenção, e aí já é algo que os neurocientistas defendem, né, de que chamam a atenção para a gente de que os sistemas de escrita eles não são naturais. Eles são uma invenção da nossa espécie. É uma invenção, faz parte de um elemento, é um elemento cultural. E data de pouco mais de 5.000 anos, 6.000 anos, os primeiros sistemas de escrita, né? E esse tempo, defendem os neurocientistas, não foi tempo suficiente para mudanças do âmbito filogenético. Ou seja, o que isso significa dizer? Que o nosso cérebro, o nosso aparato neurobiológico não está preparado para a aquisição natural, incidental, indireta, das complexas relações entre fala e escrita. Logo, a alfabetização pressupõe ensino sistematizado para que ocorra aprendizado e não aquisição. Então, outro fato é de que o nosso sistema de escrita, o sistema de escrita da língua portuguesa, é um sistema alfabético. Ou seja, o nosso sistema de escrita representa a nossa fala, a rigor, no nível de cada som que nós produzimos. Ou seja, nosso sistema de escrita é um sistema alfabético. Logo, as relações entre a correspondência gráfica de cada som que nós produzimos deve ser destacada, porque é nesse nível que a escrita representa a fala. Então, prescindir no processo de ensino, ensinar as relações entre fonemas e grafemas de fato, negligenciar essa natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Quem chama atenção nisso, inclusive, é a própria Magda Soares, como eu disse, a nossa referência, mesmo nessa publicação de 2004, Alfabetização e Letramento, Caminhos e Descaminhos, ela apontava as várias facetas, né? E em que uma faceta desse período em que o sistema de escrita é apresentado à criança, uma das facetas é a faceta fônica. Então, nessa faceta fônica, para dar conta dessa faceta fônica, desse conhecimento relativo às relações entre fonemas e grafemas, é o ensino direto, explícito e ordenado do sistema de escrita. O que significa dizer direto? É não esperar que a criança abstraia o conhecimento relativo aos padrões. É ensinar diretamente, explicitamente. E o que significa ordenado? Poxa, do mais simples ao mais complexo, do mais fácil ao mais difícil, do mais frequente ao menos frequente. Ou seja, não se ensina qualquer coisa em qualquer momento, como acreditava a psicogênese, né? A própria fala é assim. Tem algumas coisas que, em geral, se adquire antes, outras se adquire depois, né? Uma das últimas coisas a serem adquiridas na fala, na maior parte das crianças, são as líquidas, né? Então, mesmo na fala que é natural, tem ali uma ordem, né? No processo gradiente de aquisição. E a escrita também isso ocorre, né? Então, o que é mais frequente, por exemplo, veja as vogais, né? Toda sílaba tem como núcleo uma vogal, que é um fonema também simples, porque veja, não tem nenhuma constrição, as vogais não têm nenhuma constrição, né? O som sai sem constrição alguma, né? Depois disso, defendem os estudiosos mesmo os fonemas com constrição, que nós chamamos de consoantes,
eles não têm o mesmo nível, digamos assim, de dificuldade. Uns são mais fáceis, outros mais difíceis. A professora, uma das grandes referências também que a gente tem aqui, que é a professora Leonor Sclier Cabral, né? Ela é uma das primeiras, dos primeiros objetos de ensino dela, veja, é a palavra vive, né? Vive, né? Veja, não é um objeto de ensino gratuito, começa com uma estrutura silábica CV, né? Vivi, CV, CV, em que tem ali a presença de uma vogal, a repetição da vogal I, mas também tem a repetição da vogal, da consoante V, né? Da letra V. E veja bem, é uma das mais simples, porque veja bem, mesmo se a criança espelhar o que é algo natural e esperado nesse período, vai continuar sendo V, não é? Então, é de fato importante a gente apresentar o sistema de escrita de forma ordenada, do mais simples ao mais complexo. Bom, então, para concluir, o que é que nos fundamenta essa sequência de vídeos que começaremos hoje? Bom, de que a apresentação do sistema de escrita deve ocorrer ao aluno de forma sistematizada, estruturada, organizada, planejada, ordenada, né? Sobretudo para dar conta do percentual de crianças do que o José Moraes chama de estatuto social mais baixo. Bom, ainda outro fundamento que a gente tem aqui é de que a escrita representa a fala, mas não tal qual como a gente percebe. Claro, nós temos um conjunto de convenções ortográficas essas que fazem parte do conjunto de conhecimento acerca do sistema de escrita e de que, às vezes, o valor sonoro dos grafemas depende, e das letras, depende do contexto linguístico. Um outro fundamento que a gente tem é de que a escrita, diferentemente da interpretação que muita gente faz do movimento psicogenético, a escrita não vem antes da leitura. Pelo contrário, a leitura é que precede a escrita. Ou seja, quando uma criança tem um conhecimento suficiente para escrever algo, pressupõe que ela já consiga decodificar aquilo. Muito bem, portanto, a gente defende aqui de que nesse processo, nesse raciocínio que eu estou seguindo, é de que o professor tem que ter um material estruturado para apresentar. Ao longo desse nosso curso, nós vamos mostrar a vocês parte de um material que nós estruturamos aqui no meu laboratório e que deixamos como sugestão para ser adotado aos professores. Então, nós entendemos que, para que a alfabetização aconteça, ou o professor adota um livro como material estruturado, fazendo adaptações em função da sua turma, né? Ou ele constrói o próprio material. Só que para construir o próprio material, é importante que o professor tenha um sólido conhecimento em linguística, em fonética, em fonologia, tenha conhecimento em como a criança aprende, né? E tenha conhecimento em como se apresenta nas práticas pedagógicas mais adequadas para apresentar esse conhecimento. Muito bem, para concluir, então, além da obra do José Moraes e da referência que o José Moraes representa, as nossas propostas daqui para frente também têm um respaldo na neurociência. Há muitos conhecimentos das neurociências que favorecem o professor entender como o aprendizado acontece, né? Nós entendemos também de que a gente precisa estar atenta à documentação científica sobre a alfabetização, entre os quais aqui, por exemplo, esta obra Alfabetização no século XXI, organizada pela Cláudia Cardoso Martins, a professora
Maria Regina Maluf, né? Entre os capítulos que compõem essa obra, há ali um capítulo do Jean-Emile Gombert, também do José Moraes, da Linnea Eyre, da Regine Konlinski, que são referências da gente, né? Também temos aqui, eu participo tenho a grata satisfação de participar de um grupo que organiza a Jornada Internacional de Alfabetização e as principais discussões organizamos em geral em e-books ou livros, como esse que eu mostrei. E o que eu acabei de dizer também consta numa pequena publicação, né? Alfabetização e letramento, é possível qualificar o ensino de língua materna no Brasil, que foi um pequeno livro que eu escrevi, que objetiva levar aos professores um pouco desse conhecimento do que eu falei aqui. Muito bem? Fico na torcida que vocês aproveitem ao máximo o curso que agora se inicia.